nele você vê as multidões também, tão grandes que não se pode contar. E você não vê em crise. Ai, meu Deus, as multidões, e agora? Será que... tudo isso com muita naturalidade, 1 em 1 milhão é a mesma coisa, a palavra é que vai fazer. Ou seja, Jesus crê no Espírito Santo, Jesus crê no Pai, Jesus crê na palavra. Jesus não acredita mais na mídia e nem no modo do que no fato de que a palavra por si mesma frutifica. E o processo dele de escrever o semeador é um processo que contraria toda a nossa lógica agrônoma de agricultura e de não desperdício de semente. Ou seja, o modo do semeador em Jesus é o modo anárquico. É o semeador ao vento. Ele joga uma cai à beira do caminho, a outra num solo rochoso, a outra entre os espinhos, uma enfim. E ele não se desespera com Não, ele não está, e ele não... E olha, já existia vala, arado, já tinha todos os meios da agricultura, existiam em Israel já há séculos. Ele mesmo usa no Evangelho o exemplo daquele que bota a mão no arado e olha para trás, não é digno do reino de Deus, estava fazendo a vala para botar cimento, quem estava com a mão no arado, botar semente na mesma vala, na sequência clássica de plantar sem desperdício. Quando ele escolhe a imagem, a figura, para designar o semeador, ele não faz em escala industrial como já existia em Israel. Ele faz na escala natural de um semeador da sorte, de um semeador da vida. Então uma cai aqui, veio, o diabo levou, o passarinho comeu na beira. Uma na terra que era pouca, outra na terra mal preparada, nos espinhos, outra enfim. E enfim, quando ele está diante de um ou diante de milhares, esse é o pensamento dele. Não é porque existe um culto ao modo, a totemização do modo, Exato. a fetichização da pedagogia, é um diabo, e o povo não percebe. E em Jesus isso não havia. Porque ele tem um encontro solitário com Nicodemos, não seria um encontro de qualidade? O que se resultou do encontro? Senão um cara com dúvidas e questões e ouvindo tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas, e continuou mais 3 anos sem saber se pegava ou largava de vez. Ao mesmo tempo, no meio da multidão, sem nenhum encontro, sem nenhum desses borogodós psicológicos que supostamente qualificam o encontro, iluminam o encontro, de acordo com os nossos fetiches contemporâneos, vem alguém que pega na roupa dele aqui, aí vaza poder, na impessoalidade total, numa relação que psicologicamente seria até avaliada como fetichista, porque a mulher vem e puxa da orla das vestes, se eu ao menos tocar, sai poder, estabelece um vínculo pessoal trêmulo, de verdade, de encontro sincero, e ela agora vai em paz, minha filha. Por outro lado, tem gente ali andando o dia inteiro com ele e não rolou nada, não passou nada, não pegou nada. E a experiência que a gente vê na vida é justamente essa. Por exemplo, teoricamente, quem seriam as pessoas que mais deveriam poder me repetir nesta vida? As que mais conviveram comigo. Na realidade, é assim que é na existência. Jesus não disse que ninguém é profeta na sua própria terra e entre os da sua casa? Não é assim na existência que frequentemente a semente do seu ser vai se casar com alguém num chão estranho? Não é assim que acontece o tempo todo, que a semente de si mesma frutifica, que o vento sopra onde quer, que ninguém tem esse controle? Ou seja, a pressuposição que demanda todos os modos operandi de relação pedagógica no ensino do Evangelho são fetichistas, porque não acreditam que, independentemente dos modos e das formas, quem de fato é soberano é o Espírito e a palavra. A gente tem que ter a sensatez dos grupos, dos momentos e das horas e das circunstâncias, mas não determinar quando um modo se transforma num dogma
o modus operandi se transforma em algo que passa a fazer parte do conteúdo do Evangelho, que foi o que a igreja fez, o que o cristianismo fez. O que o cristianismo fez? Se não dogmatizar os modus operandi. Dogmatizou as liturgias, dogmatizou a comunicação, dogmatizou a eclesiologia, a organização por bispos, presbíteros, dogmatizou uma hierarquia, dogmatizou coisas que no Novo Testamento não estão dogmatizadas, não são dogmas, não são evangelho, são circunstancialidades, são modos operantes que nem foram inventados pelos cristãos. Presbítero é uma categoria grega de gestão de cidade. Bispo, tudo isso. O púlpito foi inventado na sinagoga no exílio babilônio. E já era uma imitação pagã dos movimentos gregos iniciados de discurso, que se tornaram depois famosos 300 anos antes de Cristo, quando Péricles eletrizava a população de Atenas como o grande mobilizador de massas pelo discurso lá no Areópago, que era o lugar ali, era o culto, era a meca da fala, era a meca da oralidade, era o Areópago ali no pé do Panteão, na Grécia, em Atenas. Vem daí. Os romanos incorporaram esse preceito. Os prelados cristãos falavam em público de um púlpito. As gestões das cidades greco-romanas aconteciam sempre quando a autoridade convocava a eclesia, o ajuntamento. Era uma convocação, um édito. Chamem a cidade, convoquem a eclesia. Assembleia. É a assembleia. Então isso aí, ó, os gregos convocavam a igreja, usando essa terminologia, há séculos antes de Cristo. Quando Jesus disse, eu estabelecerei a minha igreja, era equivalente a dizer, eu estabelecerei o meu grupo. Esse negócio aqui virou, parece que o nome igreja carrega uma magia de um oráculo que foi dado por uma revelação que veio do 13º céu. Mas é só o meu grupo, que Jesus está dizendo, olha, o meu grupo, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha gente, contra o pessoal que andar comigo. O resto começa a virar magia, o significado, isso e aquilo, mas tudo é simples como para Jesus era simples. Ele usou o púlpito e não usou o púlpito e fez do púlpito o que o púlpito era, um objeto. Quando em Lucas 4, ele entra ali na sinagoga de Nazaré e lhe oferecem para ler, ele vai para trás do púlpito da sinagoga. É do púlpito ele não que procurou, ele foi convidado. Ele foi convidado, foi lá e usou. E também não disse, não, eu não sou bom. Tenho problemas contra este móvel. Não, ele é totalmente livre para qualquer coisa. Tanto quanto quando foi preciso usar um fosso aquático para se proteger e transformar um barco num púlpito, numa plataforma flutuante para falar, porque tantos eram os que queriam pegar nele, puxar e não sei o quê, e ele nem um pouco entrou nessa de ser Deus carinhoso com o fetiche humano. Não teve nenhum carinho com o fetiche humano. O Jesus evangélico hoje não me toca. Eu estou aqui para ser tocado, aleluia, Pai, vede, Pai, como todos me tocam. Não, ele chega, vai para dentro de um barco, manda ficar afastado assim uns 15 metros da água para criar um fosso para o pessoal ficar na areia e ele ficar daqui, porque tinha que ter um mínimo de conforto para pregar. E os outros ouvirem, o importante era a fala, era ser ouvido e entendido, não era ser apalpado nem coisa alguma. E ele cria isso, recomendou que sempre tivessem consigo um barquinho. Tamanho eram aqueles que queriam pegá-lo. E daquele ponto em diante ele ficava dentro do barco e do barco falava às multidões na praia. O que é isso? Quer dizer, falta, nesse caso, faltariam as interações, a pergunta para lá, a pergunta para cá, não sei o que e tal. Esse pessoal das perguntas no Evangelho, das perguntas públicas, quase sempre é o cretino. Pode ler no Evangelho. As perguntas públicas nascem 99% da cretinice.
é o escriba, é o saduceu, é o fariseu, é o que quer testá-lo, é o que não sei o quê. O pessoal que quer não tem muita pergunta. Ouviu, ficou impactado e disse, Senhor, eu vou contigo. Assim mesmo ele ainda diz, olha, assim não. A motivação não é essa, a hora não é chegada. Há outros que ele vê o cara ali e diz, vem cá comigo, vamos lá. Mas não existe nele esses filtros tão pré-definidos para absolutamente coisa nenhuma. A Maria e a Marta estão numa mesma casa, era um ambiente ideal e perfeito para ver a assimilação profunda. Mas o que a gente aprende ali em Lucas 10? Senão que tanto faz. Olha, não podia haver ambiente mais sadiamente pedagógico do que aquele. Na casa delas. Uma estava sentada no chão, olha a possibilidade de acesso e intimidade. Mas esse ruído não existe por causa da quantidade de pessoas à tua volta. Esse ruído de Marta existe tanto na multidão quanto no monastério. Existe tanto na multidão quanto na cozinha da casa. Depende da pessoa. Por isso, ele nunca disse às multidões, andais dispersas e vos preocupais com muitas coisas. Ele disse, mata. Porque estava ali com tudo em cima e a cabeça viajando, sabe Deus aonde. Então, nós também cultuamos muitos métodos. E em Jesus o Espírito sopra onde quer, ou seja, é um negócio que está para além do controle. Transcende as pedagogias imediatas.